Olá, estou de volta e hoje é para compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de agosto. E o primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês é um livro de suspense. Fazia um tempo que eu não lia suspense, eu gosto muito desse tipo de leitura. Confesso até que eu estava com saudade de ler um livro de suspense. E o livro que eu estou falando é Você é o Próximo. Esse livro conta a história de Mike. Mike é um rapaz que teve uma infância difícil, uma infância muito complicada. Aos 4 anos de idade, ele foi abandonado pelo pai dele. O pai dele levou ele numa praça, deixou ele sentadinho no banco dessa praça, falou que já voltava, só que ele nunca mais voltou. E Mike, então, foi criado no lar adotivo. Ele passou a infância dele, a adolescência dele e até completar a maioridade, ele passou nessa instituição. E a vida dele, né, nesse lar adotivo não foi uma vida nada fácil. E depois que ele cresceu, ele fez faculdade, ele se formou, se casou, ele já estava, né, estável na vida. Mesmo depois de tanto tempo, ele ainda, né, tinha perguntas sem respostas na vida dele, né? Ele não conseguia entender o que levou o pai dele a abandoná-lo e nunca mais voltar, né? Então, ele sempre teve essa amargura, essa tristeza no coração dele pelo esse abandono que ele sofreu. Só que a vida dele, né, estava indo muito bem, ele tinha uma empresa de construção civil, ele construía casas ecologicamente corretas, até que um dia 2 pessoas desconhecidas, né, chegaram na vida dele e começou a ameaçar tanto ele como a família dele. Então Mike e a mulher dele, a filha dele, começaram a correr perigo de vida. E essas pessoas, né, que vieram atrás de Mike sabiam tudo sobre a vida dele, sabiam tudo sobre a infância dele. E Mike ficou preocupado porque havia coisas que nem ele mesmo sabia. Então, a história desse livro é, né, a busca do Mike tentando salvar a família dele, tentando salvar a si próprio também. E a única pessoa que Mike, né, pode confiar é um amigo de infância que foi criado com ele, né, na instituição que ele cresceu, que é o Chip. Só que o Chip, ele não é, assim, uma pessoa do bem, digamos, né? Ele é especialista em arrombamentos de cofre, mas ele é a única pessoa que Mike pode confiar e a única pessoa que consegue ajudar Mike, né, a encontrar as respostas para esses problemas e se salvar também, salvar sua própria família. É um livro muito legal, vale muito a pena ler, eu gostei demais de ler esse livro. E o próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é o livro Cidade de Papel, do autor John Green. Ler John Green pra mim, gente, é uma delícia, é um prazer. Eu gosto muito da maneira que ele escreve, eu gosto muito da maneira que ele constrói a história, que constrói os personagens. E ele é uma pessoa muito inteligente. E eu acho que ele transmite, né, essa inteligência para a escrita dele. E ele é um autor também que gosta muito de escrever para adolescente, né? E geralmente as histórias dele é sobre adolescentes, né? Então a especialidade dele é escrever para adolescente. Então se você é um adolescente, você vai gostar muito desse livro do John Green. E se você não é adolescente, você também vai gostar. Eu gostei desse livro, esse livro é incrível. Ele conta a história de um menino, o nome dele é Quentin. Esse menino, ele tem um amor platônico pela vizinha dele, a Margot. Desde que eles eram crianças, eles eram amigos de infância e ele sempre gostou da Margot, ele sempre foi apaixonado por ela. E é legal, né, que os livros do John Green sempre tem, né, um personagem masculino que ama loucamente uma menina, né? Não sei se vocês perceberam isso. E quando eles crescem, né, eles vão pro colégio, a Margot ruma para um outro caminho, tem outros amigos, o Quentin também, né, tem outros amigos. E por falar em amigos, os amigos do Quentin fazem toda a diferença no livro, eles são muito engraçados, eles formam um trio, assim, engraçadíssimo, vale muito a pena ler. E então, né, Margot tem outros amigos, o Quentin também tem outros amigos, só que ele não esquece a Margot. Margot é a paixão da vida dele. E um dia, do nada, a Margot aparece no quarto dele, vestida de ninja, com a cara toda pintada, convidando ele para participar de um plano de vingança que ela tem. Ele acha super estranho, né? Mas como fazia tempo que ele não falava com a Margot, que não tinha amizade com ela, e ela aparece do nada, assim. Só que como ele amava a Margot, né? Ele embarcou nessa aventura com ela. Ele passou praticamente uma noite inteira ajudando a Margot nesse plano de vingança dela. E esse plano de vingança da Margot contra algumas pessoas, né, do próprio colégio deles, é a parte mais engraçada do livro. Gente, eu ri demais com
com esse plano da Margot, né, ela colocando em prática esse bendito desse plano de vingança. Eu li demais, é muito engraçado mesmo. E no outro dia, o que acontece? A Margot desaparece. Ela foge de casa. E ninguém sabe onde a Margot foi parar e o que aconteceu com ela. Então esse livro é o Quentin tentando descobrir o que aconteceu com a Margot, tentando descobrir onde ela foi parar. E ele fica nessa busca implacável, ele envolve os amigos dele, né, nisso, né, de tentar ajudá-lo. E ele não descansa enquanto ele não resolve esse problema. Então esse livro vai girando em torno disso. Nele vocês vão entender por que o livro chama Cidade de Papel. Eu achei um detalhe muito legal, que eu não sabia que isso existia. Ele vai explicar no livro, né, o que é. Eu achei muito interessante essa parte também. Então, para quem gosta de ler John Green, para quem nunca lê John Green, por favor, leiam esse livro, vocês vão gostar demais, eu adorei. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é de uma autora brasileira. Eu já li um livro dela e gostei muito, aprendi a gostar dessa autora lendo, né, o primeiro livro dela. Estou falando da Karina Ricci, e o livro que eu li dela, né, não sei se vocês lembram, é Procura-se um Marido, que é um livro divertidíssimo, que eu adorei ler e eu super indico a leitura. E esse livro se chama Perdida. Olha que capa mais linda. É uma menina, né, vestida de noiva e com um all-star vermelho. Olha só que detalhe, que menina mais despojada. Depois vocês vão entender por que ela tá vestida assim. Esse livro, gente, ele tem uma proposta diferente, não é uma história muito comum. Eu acho que assim, você tem que ter uma mente aberta para você gostar do livro, porque não é uma história muito comum, vocês vão entender agora. Ele conta a história da Sofia. A Sofia é uma mulher moderna, uma mulher independente, ela trabalha, ela mora sozinha. É uma mulher que não pensa em se casar. Ela pensa em ter aventura, mas casamento é o último item da lista dela. Tem um detalhe também na Sofia que eu achei super legal. É que ela gosta muito de ler romances históricos. Ela tem um livro, inclusive, que fica na cabeceira da cama dela, que tá todo desgastado, com orelha, de tanto que ela já leu esse livro. E um dia, gente, acontece uma coisa na vida dela, que muda a vida dela, assim, da água pro vinho. A Sofia, ela acaba perdendo o celular, né? Ela vai num barzinho com uma amiga dela e ela deixa o celular cair na privada, né? Então ela dá PT no celular. E ela tem que, né, comprar outro celular. Ela não vive sem celular. Ela é uma mulher, assim, ligada à tecnologia e jamais ia conseguir viver sem um celular. E ela vai, né, entra numa loja, né, pra comprar um celular. Aí que a vida dela muda, que é o seguinte, agora vem o detalhe da história que eu falei que é diferente. Quando ela sai dessa loja, né, que ela comprou esse celular, ela é transportada para o século XIX. Então esse celular é tipo uma máquina do tempo, né? Se pode ser chamado assim. Ela acaba sendo transportada pelo século XIX para um mundo totalmente diferente dela, diferente do que ela está acostumada, né? No século XIX, né, as pessoas tinham costumes diferentes, as mulheres usavam aquelas roupas bufantes, né? A princípio ela não entende o que está acontecendo, a princípio ela fica super brava, né, que a vendedora vendeu esse celular para ela e que ela foi parar no século XIX. E quando ela tá, gente, no século XIX e não conhece ninguém, ela é salva pelo Ian Clarke, que é uma pessoa de uma família super tradicional da época. Ele acaba levando, né, a Sofia para casa dele para ajudá-la. A princípio ele acha que ela tá um pouco perturbada, que ela bateu a cabeça, que ela não fala coisa com coisa. E o que é engraçado, gente, porque assim, quando ela foi parar, né, nesse tempo, ela tava de saia, ela tava com uma roupa comum dos dias de hoje. E pro Ian, ela tá praticamente pelada. Ele pensa que ela foi atacada, que roubaram as roupas dela. E é um detalhe muito legal. E é um livro, gente, super divertido. Eu sei que vocês vão gostar muito da história. Eu gostei muito da história. Eu super indico essa história, apesar, né, de ter uma proposta diferente. Então, esse livro, a coitada da Sofia, ela fica, né, tentando voltar para casa dela, voltar para os amigos dela, voltar para o emprego dela, só que ela acaba sendo pega de surpresa, né? Ela acaba se apaixonando pelo Ian, Ian também acaba se apaixonando por ela, e ela tem medo de contar a verdade para ele, de ele achar que ela é maluca, mas eu não vou contar mais, que eu ando fazendo muito spoiler, mas leiam esse livro que vocês vão gostar. A Karina é uma fofa, escreve super bem, eu adoro os livros dela. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês também é de uma autora brasileira, só que ao contrário da Karina, eu nunca tinha lido nenhum livro dessa autora, e eu li e me apaixonei por ela.
muitas pessoas devem conhecer. Estou falando da Carol Sabar e o nome do livro é Azar o Seu. Eu gostei demais da Carol, gostei demais desse livro. Esse livro, gente, é um livro estilo chiquilite. Pra quem não conhece, né, chiquilite é comédia romântica. Eu dei muitas risadas lendo esse livro, assim, é divertidíssima a escrita da Carol. A Carol escreve de uma maneira muito fluida, muito gostosa de ler e muito divertida. Esse livro conta a história da Bia. A Bia, ela tem uma grande amiga de infância, o nome dela é Raíssa, ela mora em Juiz de Fora, Minas Gerais. Só que quando elas cresceram, elas acabaram brigando, se afastando, e ela nunca esquece a amiga dela, né? Vários acontecimentos que tem aqui no livro é a Bia lembrando a amizade que ela tinha com a Raíssa. E a Bia, gente, ela era... né, sempre foi, né, apaixonado pelo irmão mais velho da Raíssa, o Gustavo. Ela sempre foi encantada por ele, sempre foi apaixonada por ele. E ela nunca esqueceu, né, o Gustavo. Só que o tempo passa, o tempo voa, cada um rumou para um caminho diferente. A Bia perdeu o contato com a Raíssa, perdeu o contato também com o Guga. Ele, inclusive, né, ele nem mora mais no Brasil, ele foi para Londres. Só que ela nunca esquece, tanto a Raíssa como o Gustavo. E um dia ela tá voltando do Rio de Janeiro, que ela foi no velório de um parente, e ela tá na linha vermelha e acontece um tiroteio. Ela fica desesperada, ela entra em estado de choque e ela acaba sendo salva por um desconhecido. E esse desconhecido acaba tirando ela de dentro do carro, né? E coloca ela num lugar de segurança. E a Bia, gente, ela pensa que ela morreu. E por conta disso, ela começa a contar para esse desconhecido tudo sobre a vida dela. Todas as coisas que ela arrependeu de ter feito e todas as coisas também que ela arrependeu de não ter feito. Ela acaba contando sobre a paixão que ela tem pelo Gustavo e essa parte é muito engraçada, muito legal. E esse desconhecido, né, essa pessoa que acaba salvando ela, ele vai para Juiz de Fora com ela, né, ele volta para Juiz de Fora também. Ele também estava indo para Juiz de Fora, né, por coincidência. Eles acabam se envolvendo, né, eles acabam depois saindo e parará. E ela acaba meio que ficando, né, abalada por ele, né, ela fica meio encantada por ele, mas ela ainda tá com o bendito do Guga na cabeça dela, fica meio num impasse, né, de entrar num relacionamento novo e ela ainda, né, é apaixonada pelo irmão da antiga amiga dela. E esse livro é muito legal, não vou falar mais. A única coisa que eu vou falar pra vocês é que, assim, esse livro tem uma revelação que todo mundo sabe, menos a personagem principal, que é a Bia. Mas fora isso, é muito legal, é muito divertido. Vocês vão rir demais lendo esse livro. Super indico a Carol. Gostei muito dessa autora. Ela, gente, autora de um outro livro que fez muito sucesso também entre os adolescentes, que se chama Como Eu Quase Namorei Robert Pattinson. Esse livro eu não li, né? Como eu já falei, esse é o primeiro livro dela, né? Que eu estou lendo. Só que ele é focado para um público mais adulto, né? Não é focado para o público, né, adolescente. Mas é muito legal e vale a pena ler. Outro livro que eu li é um livro bem falado, né? Um livro que está fazendo bastante sucesso, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Estou falando do livro Easy. Esse livro conta a história da Jaqueline. A Jaqueline é uma moça que ela acaba se matriculando num curso de economia para acompanhar um namorado, porque assim, ela vai se formar em educação musical. Mas para ficar junto dele, ela acaba se matriculando nesse curso. E o que acontece? O tempo passa, uns 2 anos, 1 ano e pouquinho, ele acaba terminando com ela. E ela fica arrasada, né, por ela ter praticamente mudado o rumo da vida dela para estar com ele. E ele simplesmente abandona ela, fala que ele quer viver a vida porque ele quer futuramente, né, ele quer seguir carreira política, então ele quer aproveitar a oportunidade que ele tem para viver a vida, sair com outras meninas e não quer nada sério com ela. E ela fica super arrasada, super triste. Só que o drama da vida dela não para por aí, gente. Um dia ela vai numa festa para se distrair um pouco. E quando ela tá saindo dessa festa, ela é atacada por um rapaz, que inclusive é amigo do ex-namorado dela. Ela só não é violentada porque ela é salva por um rapaz, né? Um rapaz acaba salvando a Jaqueline, né? Acaba evitando, né, que aconteça uma tragédia maior na vida dela. E esse rapaz se chama Lucas e eles estudam junto. Até então, ela nunca tinha reparado no Lucas. E ele estuda na mesma sala que ela. E com o tempo, né, eles acabam se envolvendo,
Só que acontece algumas coisas na história que eu não posso contar. A única coisa que eu posso contar pra vocês é o seguinte. Esse livro fala bastante sobre corações partidos, fala bastante sobre violência contra as mulheres, ele vai falar também sobre escolhas, vai falar sobre traumas, e vai falar sobre amores proibidos. Eu gostei bastante da leitura desse livro. É um livro legal. É um livro que faz você refletir sobre as escolhas que você faz na sua vida e vale a pena ler. Gostei demais desse livro. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês, eu li no Kobo. Ele é uma série, né? Estou falando dos livros da Bela André. E o nome desse daqui é Se Você Fosse Minha. Para quem não sabe, né, a Bela André está escrevendo sobre uma família em especial, né, a família Sullivan. E esse livro aqui, ela fala sobre o irmão Sullivan, que é mecânico. Ela já escreveu sobre o irmão Sullivan, que é bombeiro, já escreveu sobre a Sofia, que é bibliotecária, e já escreveu sobre o esqueci o nome dele, o primeiro irmão Sullivan, que ele é fotógrafo, já escreveu sobre o irmão Sullivan mais velho, que é dono de uma vinícola, e agora é a vez do Zack, né, que ele é mecânico. O Zack, gente, ele acaba se metendo numa super enrascada, porque assim, o Gabe, que é o irmão dele, que é bombeiro, ele tem que fazer uma viagem, né, com a mulher dele e com a enteada dele. E eles compraram uma cachorrinha recentemente, uma Yorkshire, se eu não me engano. E não tem com quem deixar. E eles resolvem deixar com o Zack. Só que o Zack não quer ficar com esse cachorro. Ele não tem nada a ver com ele. Ele faz de tudo pra não ficar cuidando dessa cachorrinha. E o detalhe do nome dessa cachorrinha é muito legal. O nome da cachorrinha é Ternurinha, vejam só. E ele não quer de jeito nenhum ficar com essa cachorra. Porque ele, assim, é um rapaz solteiro, gosta de sair à noite, e ele trabalha numa oficina, então ele não quer de jeito nenhum ficar com essa cachorra. Mas o Gabe, né, acaba convencendo ele a ficar com essa cachorra, e ele acaba ficando com essa cachorra. Só que o que acontece? A cachorra é bebê, tadinha, ela é novinha, e ela apronta demais. E ele tem que contratar uma pessoa para adestrar a cachorrinha. E ele acaba contratando, gente, uma linda moça. O nome dela é Hate. Ela é dona, inclusive, né, da loja que ele vai, né, da escola de adestramento. Inclusive, ela é a dona, né, ela é a chefe de lá. E ela acaba pegando, né, essa missão de tá domesticando a cachorrinha, né, de tá adestrando. E no fim ela acaba meio que adestrando ele também, né? Porque ele é impossível. E é muito legal esse livro. Eu achei muito bonita essa história. Eu gosto demais, gente, dessa série da Bela André. Quem nunca leu, por favor, leiam. É uma série muito legal. Você acaba se apaixonando pela família Sullivan, pela união que eles têm. Eles são uma família muito unida. Eles se ajudam demais, eles se amam demais. A mãe deles também é um amor. E o que é interessante, assim, quando um irmão Sullivan se apaixona, assim, ele se apaixona loucamente. E é um livro muito legal. E vale muito a pena ler esse livro. Pra quem tá acompanhando a série, né, esse é o lançamento. Pra quem não tá acompanhando a série e gosta de romance, por favor, leiam esse livro que é muito legal. O próximo livro que ela vai falar é sobre o irmão Sullivan, que é jogador de beisebol. Né? Geralmente nos finais dos livros ela já dá uma pista de qual irmão que ela vai escrever. O próximo vai ser o irmão que joga beisebol, é muito legal. Então, leiam esse livro que vocês vão gostar demais. Eu particularmente gosto muito dessa série. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês, que inclusive é o ganhador do mês de agosto, é um livro muito legal. Eu confesso que eu chorei horrores, gente, lendo o final desse livro. Eu sei que eu sou banana, mas esse livro aqui é impossível ele não mexer com quem lê. É uma história muito bonita, assim, o final dele é comovente, mexe muito com você. Eu confesso que eu não gosto de drama, vocês sabem que eu odeio livros de drama. Faz um tempo já que as pessoas estão me indicando esse livro, e eu já li algumas resenhas sobre esse livro. Eu tava evitando ler, porque eu não gosto mesmo de drama, eu não gosto de livro que me faça chorar, mas eu resolvi ler esse livro e não me arrependi, gostei muito da leitura dele. Estou falando de Métrica. Esse livro conta a história da Lake, que é uma moça que ela está mudando de cidade, né, após a morte do pai dela. Ela foi obrigada a mudar de cidade porque a mãe dela não estava dando conta de pagar as contas sozinhas, de criar, né, os filhos dela sozinha. Então ela acaba colocando a casa à venda e mudando de cidade. Então a Lake, né, ela tá no novo mundo, ela tem que se reencontrar novamente, criar novas amizades. E já no primeiro dia, né, que ela tá nessa casa nova, ela acaba conhecendo o vizinho dela, o nome dele é Will.
O Will é um rapaz que cuida sozinho, né, do irmão dele mais novo. Ele não tem pai nem mãe. Depois vocês vão entender o que aconteceu com os pais dele. E ele é uma pessoa muito lutadora, né, que cuida do irmão praticamente sozinho, sem ajuda de ninguém. E já no primeiro dia, assim, eles têm uma conexão, assim, muito grande. Eles meio que começam a sair, a se envolver. O Will, ele é apaixonado por poesia. A Lake também começa a gostar de poesia por conta dele, né? Ele acaba levando ela num lugar onde as pessoas recitam, né, os seus próprios poemas. E ela acaba ficando mais apaixonada ainda por ele. Só que acontece, no livro, acontece uma grande revelação, que eu não vou falar o que é, que eles acabam tendo que se afastar, eles não podem ficarem juntos, e aí que é o desespero do livro, né, a tristeza do livro, né, de ambos se gostarem e não poderem ficarem juntos. Essa autora é uma autora muito boa, por quê? O livro inteiro, ela te leva para um caminho que no final não é isso, você fica assim, de boca aberta. Eu fiquei surpresa com o final desse livro, gente, porque assim, era uma coisa que eu menos imaginava que ia acontecer, sabe? Era uma coisa que nem me passava pela cabeça. E vale muito a pena ler esse livro. Vocês vão gostar muito de ler. Apesar dele ter um draminha no final, ele é muito legal. Leiam Métrica, gente. Vocês vão gostar demais. E pra quem gosta de poesia também, ele tem vários trechos, várias poesias aqui. Eu, assim, não sou apaixonada por poesia, mas tem umas poesias muito bonitas aqui, vocês vão gostar. E ele foi o ganhador do mês de agosto, valeu muito a pena ler esse livro. Como ele é pequenininho, ó, vocês leem super rápido, é uma história super envolvente, é uma história que flui muito rápido e é muito legal. Se você tiver oportunidade, por favor, leia a Métrica e depois vocês voltem aqui e comentem comigo. Se você já leu Métrica, por favor, compartilhe conosco sua opinião também. E esses foram os livros que eu li no mês de agosto. Se você leu algum desses livros e quiser compartilhar sua opinião aqui, por favor, sinta-se à vontade. Espero que vocês tenham gostado de algum livro desse, que tenham oportunidade de ler. E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês possam voltar mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau!